Daí, pessoal, mais algumas resoluções de inequações. Tá? Eu tenho aí duas inequações. Essas inequações são chamadas de inequações quociente. Por quê? Porque as desigualdades aí se apresentam, né, na forma de um quociente. Então, logicamente, inequação quociente. Como se resolve uma inequação quociente? Se resolve da mesma forma que uma inequação produto, exatamente da mesma forma, né? Eu gravei ainda alguns minutos atrás um outro vídeo mostrando inequações produto, né? E agora então eu vou resolver essas inequações quociente que são resolvidas da mesma forma que as inequações produto, né? Eu tinha falado que resolve-se igual a inequação quociente, claro que resolve igual a inequação quociente porque é uma inequação quociente, né? Mas a resolução de uma inequação quociente se dá da mesma forma que a resolução de uma inequação produto, tá? Sendo assim, eu vou fazer separadamente cada um dos termos aí desse quociente, do numerador e o denominador. Então, no numerador ali eu tenho x ao quadrado menos 4. Vou igualar zero para achar as raízes. Aí eu tenho x ao quadrado igual a 4. X igual mais ou menos raiz quadrada de 4. X igual mais ou menos 2. Né? Então eu tenho aí um x1 igual a menos 2. E tenho uma segunda raiz x2 igual a 2. E agora eu vou resolver também fazer o mesmo procedimento, calcular as raízes também, para equação que está no denominador. X ao quadrado mais 4x menos 5. Então, igualo a zero para encontrar as raízes. Bom, aí eu tenho uma equação do segundo grau completa, né? Ou eu aplico a fórmula de Bhaskara ou resolvo por soma e produto. Então, por soma e produto, a soma é o menos b, então a soma é menos 4. E o produto é o c, o produto é menos 5. Aí eu tenho que pensar num x1 e num x2. Observa que eles têm sinais diferentes, o x1 e o x2, porque o produto aqui é negativo. Aí pensa, multiplicações que dão 5 e a diferença entre eles é 4. Bom, aí é 1 e 5, né? 1 e 5, porque 1 vezes 5 dá 5 e a diferença entre 1 e 5 é 4. E aí pode ser mais 5 e menos 1, ou pode ser mais 1 e menos 5. E aí como que eu escolho isso? Olho para a soma. Como a soma é negativa, a maior que é o 5 é negativa. Então menos 5 e 1, ok? E aí eu tenho as duas raízes. De posse das raízes de cada elemento aí que compõe esse quociente, numerador e denominador, eu faço aquele esquema na forma de desenho. Então eu tenho aí uma linha horizontal que representa a primeira, né, equação, o numerador x ao quadrado menos 4. E aí coloco as raízes aí. Como aqui é menor ou igual a zero, lembra que as bolinhas são fechadas, são pintadas. Então, menos 2, vou colocar por aqui, ó. Menos 2. E a outra raiz é o 2. Ok. E aí faço a parábola, né? Como aqui é positivo no x ao quadrado, parábola com a concavidade para cima, olha só, vem aqui na raiz, barriguinha embaixo e sobe aqui. Tranquilo. Vou fazer agora o mesmo raciocínio para outra equação, que é do denominador, que é x ao quadrado mais 4x menos 5. Quem são as raízes? 1 e menos 5. Bom, o menos 5 tem que ficar à esquerda aqui do menos 2, né? Então eu posso colocar ele por aqui, ó. Desde que fique à esquerda do menos 2, já está bom. Então aqui menos 5.
e a outra raiz é 1. Bom, o 1 tem que ficar antes do 2. Eu não posso pôr o 1 aqui, ó. Vai ficar depois do 2. Tem que colocar o 1 por aqui mais ou menos, ó. Então aqui eu tenho a raiz igual a 1. Coloco a parábola, que também vai ficar com a concavidade para cima, porque aqui não quer pegar, aí, porque aqui, ó, no x ao quadrado, que também é positivo, né? Então a parábola fica com esse aspecto aqui, ó. Ok? Depois disso, lembra, tem que montar aqui a linha da resposta, linha da solução, e faço os pontilhados na vertical, passando cada um deles pelas raízes, ou por uma raiz cada um deles. Olha só aqui, pontilhado da raiz igual a 1, e o pontilhado aqui da raiz igual a 2. E aí vou para a posição, para a colocação dos sinais. Ó, perninha subindo aqui, ó. Então aqui é mais. Consequentemente aqui à esquerda também é mais, né? Perninha subindo aqui é mais. No meio, bom, aí no meio aqui é menos. E aqui também é menos. Olha só, toda essa barriguinha aqui tem sinal negativo, então tem menos nessas duas fatias. Perninha subindo aqui, então aqui é mais. Perninha subindo aqui, então aqui é mais. E aqui também é mais. E no meio aqui, ó, menos e menos. E agora, bom, se na equação produto eu fazia multiplicação de sinais, na equação quociente eu faço o que? Divisão de sinais, que vai ser a mesma regra, né? Mais divide por mais, dá mais. Mais divide por menos, dá menos. Menos divide por menos, dá mais. E menos divide por mais, dá menos. E mais divide por mais, dá mais. Agora tem que escolher qual dessas fatias serve como resposta. Aí eu olho aqui, ó, menor ou igual a zero. O que é menor que zero? Negativo. Então a resposta aqui nesse intervalo, ó, nesse negativo aqui, e aqui também, ó, nesse outro intervalo. Então monto a resposta. Isso aqui vai do menos 5 até o menos 2. E aqui começa no 1. Estou olhando aqui, ó. Começa no 1 e vai até o 2. Então, conjunto solução. X pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual, que eu pego lá de cima, a 5, a menos 5. Deixa eu colocar assim primeiro, ó. X maior que 5, x menor que menos 2. É aquele intervalo aqui. Ah, professor, mas tem o sinal aqui, ó, de igual embaixo, tem que botar o sinalzinho. Aqui, né? Até sei que teria que pôr, tá? Mas eu não vou pôr de propósito, que eu quero te mostrar uma coisa. Tá? Então, que por enquanto não fica. Então, isso aqui se refere a esse intervalo, e aí, isso, união com outro intervalo. X pertence aos reais, tal que x é maior que 1 e x menor que 2. De novo, eu não botei os sinais de igual. Agora eu vou te explicar por quê. Porque eu tenho um x no denominador, então eu tenho que cuidar, é o seguinte, ó, que esse denominador, o denominador, ele tem que ficar diferente de zero. Não existe denominador igual a zero. Então, quem é que faz com que o denominador fique zero? As raízes dessa equação aqui de baixo. Quem são as raízes dessa equação? Bom, as raízes são 1 e menos 5. Então, onde tiver o 1 e tiver o menos 5, eu não posso pôr o sinal de igual, só nos outros. Então, aqui, ó, eu não posso pôr esse sinal,
Aqui eu posso. Aqui no 1, ó, eu não posso pôr o sinal, mas aqui nesse 2 eu posso, tá? Então, de novo, ó, por quê? Porque eu tenho um x no denominador. Então, nesse denominador eu não posso ter 0. Como que eu identifico quem são os valores que fazem com que ele fique 0? As raízes desse denominador. As raízes desse denominador estão aqui, ó. 1 e menos 5. Então, onde aparece o 1 e onde aparece o menos 5, eu não posso ter sinal de igual. Porque se eu faço com que o x fique igual a um desses valores, eu vou ter 0 no denominador, que não pode. Então, no menos 5, não é, aqui é menos 5, tá? Esqueci o sinal. Então, no menos 5 e no 1, eu não posso ter sinal de igual. Foi isso que eu fiz. Então, eu tirei o sinal de igual do menos 5 e do 1. Nos outros não tem problema. Ok?